90% das empresas brasileiras são familiares, ou seja, foram fundadas por membros de uma mesma família que podem trabalhar na empresa como funcionários, fazer parte da diretoria ou apenas serem acionistas. Perdigão foi uma empresa familiar. Magalu, Havaianas. Essas empresas correspondem a 70% das vagas de emprego aqui no país e mais da metade do PIB brasileiro. Mas olha só 30% delas conseguem chegar à terceira geração. E só metade disso, ou seja, 15%, ultrapassam a sucessão da terceira geração. Preocupante, né? Isso pode acontecer por diversos motivos. Não é fácil trabalhar em família, né? As relações podem se confundir, isso gera conflito. Nem sempre o fundador tem a mesma mentalidade de quem vai assumir a empresa no futuro. Isso também pode ser uma questão. Às vezes pode ter favoritismo. Você emprega parentes, não porque eles são competentes para aquela função, mas porque só são parentes. Enfim, são vários motivos que podem fazer com que essas empresas não sobrevivam aí a tantas gerações. Mas aqui no Gente que Empreende, vamos trazer bons exemplos para te inspirar. E hoje aqui eu vou trazer um cara que abastece as feiras de São Paulo com pastel. Você já imaginou da onde vem o pastel das feiras? Você acha que é uma cozinha ali com alguém fazendo um por um no garfinho? Nada disso. Existem fábricas para abastecer esses feirantes e eu tô com um deles aqui que fundou uma delas na década de 90, que é o seu Erenito Alves. Tudo bem, seu Erenito? Tudo bem, Juliana? Bom dia. Muito bom. A gente já se conhece, já gravamos, né? E muito prazer ter aqui você mais uma vez para a gente poder contar a sua história, porque eu acho que ela é muito inspiradora e não só a sua história, né? Mas como você conduziu toda a sua empresa. E hoje, gente, ele já aposentado e quem está comandando a empresa são os filhos, Erenito e Everton. Isso. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. Estamos aí para dar seguimento na história que foi construída. Tudo bem? Também é um prazer estar aqui falando com você novamente. Muito contente para contar essa história de novo. A gente vai contando aos pouquinhos a sua história, seu Erenito, mas Sim. eu queria já falar dessa questão da gestão familiar. Vocês trabalham na empresa há bastante tempo já, né? Junto com o pai de vocês. Como foi fazer isso? Assim, como é trabalhar em família? Dá para separar as coisas, né? Ou tudo bem ser misturado e falar no almoço de domingo sobre o negócio, por exemplo? Na realidade, meus filhos nasceram junto com pastéis, né? Então não tem como você fugir muito disso, né? Mas eles estudavam, né? Uhum. E nas horas vagas, vinha quando eu estudava de manhã, à tarde cuidava. Quando eu estudava à tarde, de manhã cuidava. Então eles nasceram dentro do pastel. Então, o que a gente sabe fazer é pastéis. Então, eles seguiram o segmento. Apesar que eu formei os dois, né? Uhum. Os dois são formados, mas só trabalha comigo. Desde que formado, trabalha comigo. O senhor educou seus filhos para que a sucessão acontecesse? Sim, sim. Isso é o sonho de todos os pais, né? Eu acredito que sim, porque... e dos netos também, né? Porque, queira ou não queira, é seu nome que está em jogo, né? E você cria seus filhos para poder suceder. E o prazer de um pai é ver isso. Os filhos bem e sucedendo aquilo que você montou, né? Como que é para o senhor hoje? Falar, estou aposentado, meus filhos estão tocando o negócio. A gente, eu falo aposentado, porque você desliga um pouco da empresa, você não tem mais aquela preocupação. Você ia dormir à noite, no outro dia já estava a noite toda trabalhando, você nem dormia, no outro dia trabalhando. Hoje, eu acredito que eu já desliguei um pouco daquela correria que tá eu tinha. Ali de olho, né? Faz aquela mentoria fora ali, pros filhos, né? Vendo mas como é que eles ficam na operação mesmo. Operação, né? Porque, queira ou não queira, a gente tem a experiência de 40 anos. Os filhos estão naquele pique agora, assim, de administração, né? Administrar. Fazer, eu sei que eles sabem fazer, muito e muito bem, né? Mas administrar também é uma coisa que não é fácil. Você pensa que sabe e também nunca sabe, né? Você nunca sabe. E administrar boa é aquela que tá dando resultado, né? Quando você vê resultado, vê o dinheiro no bolso, tá bem administrado, né? E tem uma questão, né? Às vezes a gente vê negócios familiares que você fala, nossa, não vai ter quem assuma no futuro. Se faltar ali um empreendedor, o fundador...
a empresa ou vai ser vendida ou vai fechar, enfim, o filho não tem interesse, por exemplo, em assumir o negócio. Vocês nunca tiveram isso? De falar, não, quero fazer outra coisa, não quero trabalhar com pastel, por exemplo? Não, eu nasci, como o pai falou, nasci dentro do pastel. Então, nunca pensei em cuidar de outra coisa que não seja a empresa do meu pai. É óbvio que quando criança a gente tem outros sonhos, né? Ser jogador, algo assim do tipo, né? Que é o sonho do brasileiro. Mas assim que a gente começa a entender o que é um negócio, o que você pode, o que você tem capacidade de fazer ali dentro, acho que isso aí você começa a focar o seu sonho ali para dentro, né? Então, nunca tive assim, após maduro, mas um pouco mais maduro, de falar assim, não, vou fazer outra coisa, não. Nunca tive outro pensamento, não. A não ser focar na da empresa do meu pai, porque sabia que tinha muito para melhorar. Sabia o potencial que ainda pode chegar, entendeu? E o que ele tinha na mão. E você? Então, como meu irmão falou, também nunca tive outra vontade de não ser jogador de futebol. Que é o sonho de toda criança, né? Mas também nunca pensei em trabalhar para ninguém. Comecei trabalhando com meu pai também pequeno, como meu pai falou. Trabalhava com ele de manhã, ia pra escola à tarde, e assim era todos os dias. E a gente já pegando gosto pelo negócio, né? Pegando gosto, começa a ganhar dinheiro, já consegue comprar as coisas. Então a gente começou a ver que não tinha necessidade de procurar um outro emprego, sendo que eu já tinha a empresa do meu pai, que estava bem formada. Que era só a gente dar continuidade no negócio. Então foi o que a gente fez. Eu e meu irmão demos continuidade no legado que ele tá deixando pra gente. Vocês já tiveram conflito? Já um querer fazer uma coisa, ou sugerir uma coisa, o outro não querer. Acredito que sim, isso aí é normal de todas as empresas, né? Às vezes conflito, mas para poder acertar, para poder analisar, mas não que seja briga, né? Primeiro que os meus filhos se dão muito bem, né? Graças a Deus. Juliana, e a gente vê cada coisa, porque essa sucessão é muito difícil se não tiver um negócio. A gente vê, hoje em dia, o pai deixa a empresa, com 2, 3 meses, acabou aquela empresa. Acho que faliu, a pessoa nunca soube como é que faz, como não faz, e falha a empresa. E acaba em 2 meses, acaba depois do falecimento de um pai. E eu não queria isso para meus filhos. Eu queria que eles, assim que eu terminasse, e o meu sonho sempre foi esse. Eu falei, um dia meus filhos toquem, antes de... Porque o pai, hoje em dia, é só depois que ele já tá com a bengala que vai largar o serviço. Eu falei, eu vou largar quando eu posso fazer alguma coisa, quando eu posso desfrutar daquilo que eu construí e tô bem para desfrutar, né? E o senhor construiu, a empresa construiu o seu negócio um pouco justamente para os seus filhos, Mas né? Para é o que sonho eles de todo tivessem condição diferente da que o senhor teve sem dúvida. lá criança e adolescente, né? Hoje em dia, eu vou falar pra você, o sonho que eu tive é isso, criar meus filhos bem e deixar eles bem sucedidos. Porque é uma coisa que eu não tive. Eu não tive isso. Foi batalha para comprar a primeira máquina. O senhor começou realmente do zero, né, zero, com salário mínimo não, era um salário mínimo e meio, para mim comprar a primeira máquina para poder eu empreender, né? Mas o que é que você faz? É igual cortar cabelo, porque cortar cabelo, você em dia comprar uma máquina de cabelo, abre um negócio e vai cortar o cabelo. Como é que monta uma pastelaria? Como é que você vai montar uma pastelaria? Você tem que abrir um prédio para poder... Falei, a melhor maneira é trabalhar na feira. Vou lá, vou comprar uma máquina, eu sei fazer pastel, vou comprar uma máquina e deixar encostada em casa. Na hora que tiver uma oportunidade na feira, eu monto, porque é só pôr uma lona no meio da feira e vender pastel. Não vou abrir um prédio para poder colocar uma empresa grande, né? Então, a melhor maneira foi isso. Eu sabia fazer pastel, fui comprando, peguei o número do telefone do cilindro, do primeiro cilindro, e comprei, liguei para a empresa falou, dá para parcelar em 10 vezes. Falei, é isso aí mesmo. Eu fiquei 10 meses pagando, aí encostei, ficou lá e até enferrujou. Ficava na sala da minha casa, o cilindro. Até que ele enferrujou ainda, para poder empreender, para ver a estrutura que a empresa está hoje. Por isso que eu falo para você, era muito difícil. Na época, era muito difícil também. A gente até estava comentando aqui, né, antes da gente começar a gravar, se era mais fácil empreender no passado ou hoje, né? Hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Acesso a contatos. Até financiamento. Também tem isso, exatamente. Você nem sabia o que financiamento naquela época. Como? Nem passava pela cabeça, né? Eu lembro que foi em 84, né? Tava virando a democracia, era muita coisa. Então, era ditadura ainda, viu? Acho que era ditadura ainda. E... comprei o primeiro cilindro, depois eu falei, o que é que precisa agora para poder trabalhar na feira? Precisa de um carro. Fui lá e comprei
Depois que paguei o cilindro, fui lá e comprei uma perua, que a perua que era para poder eu passear e carregar as barracas para poder ir para a feira. Fui encostando também. Aí assim que estava tudo pronto, eu falei, agora preciso só do espaço, né? Você não pode trabalhar no meio da rua. Naquela época, se você trabalhasse no meio da rua, vinha um comando, vinha um carro, falava o rapa, né? Só o rapa. Levava tudo. Levava tudo, né? Aí eu falei, precisa de uma autorização. Foi quando como eu trabalhava, passava muita gente nesse local, aí eu falei pra mulher assim, se você souber de alguém que tá vendendo uma barraca na feira, você dá um toque que eu tenho interesse em comprar uma barraca para vender pastel na feira. Parece que é coisa de Deus, as pessoas vê assim. Com dias depois, a mulher falou, em frente à minha barraca tá vendendo a barraca. Porque o povo naquela época, eles iam por onde eu trabalhava, era no Brás. Uhum. E ia muitas pessoas nesse local para poder fazer compras, né? Fazer compras para ir vender nas feiras livres de São Paulo. Aí essa pessoa falou, tem uma mulher vendendo a barraca lá. Falei, eu vou lá. Mas quando eu cheguei lá, já tinha uma pessoa interessada na barraca. Aí eu voltei, mas eu voltei bem chateado, né? Mas o rapaz falou assim, se não der certo, porque essa pessoa está em teste ainda. Uhum. Porque se não der certo, eu te comunico. Quando foi com um mês e pouco depois, o rapaz falou assim, o rapaz falou para você ir lá que a mulher não interessou, não. E você sabe uma coisa, Juliano? Quando você tem o seu taco, você fala assim, pode ser qualquer coisa, eu só preciso de autorização. Pode ser onde que for, eu só quero autorização. E porque essa pessoa que estava lá, ele estava vendo se era um negócio bom para ele fazer um investimento, se era coisa, né, bem alta para poder investir naquilo ali, né? Eu acho que não deu certo, ele viu que o investimento era pouco, acho que a primeira barraca vendia 70 pastel por dia. Eu falei, aí acho que a pessoa desistiu. Aí foi lá onde eu trabalhava, aí eu voltei lá. E o senhor confiava que ia comprar a barraca e melhorar a rentabilidade dela? Eu confiava, eu falei, eu não quero nada, nem que ele me dê nada, eu só quero um lugar de eu trabalhar nesse lugar. Eu só preciso disso. Menina do céu. Aí ele falou, eu falei, o que é que você tem para poder? Eu falei, eu não tenho um centavo. A única coisa que eu tenho é um cilindro, uma perua, que eu já tenho, não quero nada seu. Eu só quero que você me desse esse papelzinho aqui para me trabalhar. Aí, desculpa. Aí ele falou assim, mas o valor é tanto. Eu falei, eu não tenho nada. Eu tenho uma coisa de bom que é para você. Hoje em dia, ninguém tem telefone nas casas. Eu tenho um plano de expansão que saiu da Telesp e já tá estourando, que era 2 anos, já estava com 2 anos e 22 meses. Uhum. Faltava 2 meses para poder instalar esse telefone na minha casa. Todo mundo era doido no telefone. Quem queria ter um telefone naquela época, quem tinha telefone era rei naquela época. Eu falei, eu pego o seu telefone. Eu quero o telefone. Pode mandar eu instalar na minha casa. Falei, então tá aqui, ó. Eu vou passar o telefone, você me dá só esse papelzinho. Só quero esse papelzinho aqui. Eu já tenho tudo. Já tenho o cilindro, já tenho a perua. Só quero o papelzinho para poder eu trabalhar em paz. Aí ele falou, você não quer saber quantos vende? Eu falei, não quero saber de nada. Eu só quero que você me dê quanto vende em cada feira, que é para poder eu levar o tanto certo. Eu sabia fazer o pastel. Já tinha o cilindro, já tinha tudo. Eu só preciso disso para poder eu empreender aqui e sair do meu patrão. Mas quando foi hoje, não deu... O negócio, ficamos ali o dia conversando. Quando eu cheguei na empresa, falei para o meu patrão, eu vou dar 30 dias para o senhor. Eu vou sair da empresa. Eu não quero mais trabalhar aqui, porque eu comprei um negócio agora e vou trabalhar para mim agora. Mas, rapaz, meu patrão ficou doido quando eu falei que ia sair. Seu Nenito, quando o senhor, né, estava ali trabalhando, era uma lanchonete, né? Numa estação. Numa estação do trem do Brás, E você falou, não, quero ter o meu negócio e vou ali abrir a minha própria barraca na feira. Foi. Qual que era o seu desejo? Era estar livre do seu patrão e de ser funcionário de alguém? Era perceber que ali você não conseguiria crescer e que tendo a sua própria barraca você poderia ganhar mais? Qual que era a sua visão e o seu desejo naquele momento? O senhor consegue lembrar? Lembro. O meu desejo era sempre querer alguma coisa a mais para dar um futuro melhor para minha família. Uhum. Eu via aquelas casas bonitas na televisão. Eu via aquele tipo de coisa, eu falei, um dia eu tenho um negócio desse. Um dia eu quero aquilo para mim, né? Então, era um desejo de você ser igual o patrão que era meu patrão. Eu monto também um negócio desse um dia, eu quero ser também a mesma coisa. Então, é você querer. Uhum. Tudo daquilo era você querer. Então, o meu desejo era sempre querer alguma coisa a mais. E... ela não está aqui, mas a gente não pode deixar de citar sua esposa, né, seu Irenito? Aquele lá que te ajudou muito a construir o que vocês têm hoje, né? Menina do céu, é o conjunto, né? É a família. Eu e a minha mulher, porque naquela época, Juliana, você
você não podia tirar o olho do seu negócio. Então, se você tirasse o olho um pouquinho, as coisas não andavam. Por exemplo, às vezes eu tinha que fabricar e tinha que vender. Só que chegou uma hora que você não conseguia mais fabricar e vender. Você teria que só fabricar ou só vender. E a esposa foi fundamental nessa hora. Foi quando ela falou, não pode deixar que eu vou vender e você fica fazendo, você fica fabricando. E aí ela ia para a feira, eu levava, como ela não dirigia, eu levava de manhã cedo, ela desmontava, ela ficava com um funcionário, naquela época era um que a gente tinha, no máximo 2. Ela ficava com as outras pessoas. Aí eu voltava. A feira terminava 1h da tarde. Aí eu voltava para construir o produto para o outro dia. Aí não terminava de fazer o serviço, a feira já ia acabando. Eu tinha que largar do jeito que tá e buscar ela da feira. Quando eu voltava, ela vinha, aí teria que organizar tudinho pro outro dia, aí ela ia para limpeza. Fazer a limpeza daquele tudo pro outro dia ficar pronto para ela trabalhar. E nisso você já tinha... Eu tinha o Everton, seu mais velho. O mais velho. Tinha o Que Everton. acompanhava tudo ali. O Everton, nessa época, a gente não tinha com quem deixava, né? Às vezes não tinha com quem deixava. E aí, no começo, né? Isso foi no começo. Aí a gente levava ele pra feira junto. Aí a mãe dele ficava com ele debaixo da barraca ali, às vezes arrumava um colchãozinho para ele dormir e ficava ali. Algumas coisas, quando eu falei para você que eu confiava naquilo que eu queria, as coisas foram andando, que aí já, com o tempo depois, acho que deu uns 10 meses mais ou menos, a gente já tinha uma empregada para poder cuidar do Everton já, e levar para a escola, que já estava crescidinho. Aí já ficava mais estruturado. Aí já tinha empregada já para deixar em casa e levava. Porque a empregada que eu tinha para ficar em casa, para poder ficar no meu negócio, teria que ser uma pessoa da confiança, seria a esposa. Você não podia deixar na mão de qualquer um valores, né? Então, é a esposa que ficava. E aí, falando de vocês nessa história toda, assim, vocês sempre acompanharam, você sempre ali na feira? E de alguma forma, sempre ali convivendo, estando na fábrica, ouvindo a produção, aprendendo a fazer e tal. Vocês acham que ter acompanhado ali bem de perto, né, desde pequeno, toda essa operação, o trabalho dos pais de vocês, é o que faz diferença para vocês terem o desejo de continuar essa empresa? Sim, com certeza. Viu toda a história que foi feita, né? O trabalho que eles tiveram, né? E é um legado que a gente tem que dar seguimento, né? Com certeza, sim. Foi muito fundamental pra gente, né? Nessa parte. A história que foi construída. E a gente crescemos ali dentro, né? Então não tinha algo pra gente fazer de diferente. A gente gostava do esporte, tudo, né? Mas aí a gente foi crescendo, foi aprendendo a fazer conta. Essa ambição, acho que é familiar. A gente também tem a missão de ver, caramba, por que eu não posso, né? Por que o meu negócio não vai? Onde está o erro? O que eu posso fazer para melhorar o que eu tenho e um dia conseguir algo mais na minha vida também? Então, a partir dali, a gente começou a olhar com outros olhos, né? E começou a enxergar. Graças a Deus, a gente tem essa facilidade com números, né? Sempre gostamos da parte contábil, né? E a gente foi olhando e falou, não, aqui também dá. Posso fazer diferente. Um sonho de ser um jogador, um sonho de ser um médico. Aqui dentro eu consigo fazer o mesmo salário. E essa é que era a nossa meta, a nossa ambição, a partir dali. Com um negócio, de certa forma, já encaminhado também, já né? Encaminhado. Porque, de repente, se você optasse por uma outra profissão, vou ser médico, por exemplo, você ia começar... De fazer todo estudo, fazer a faculdade, né? 10 anos de faculdade, estudar, entendeu? E ali a gente conseguia, era um caminho que curtou em certo momento, Sim. né? Porque meu pai deixou praticamente pronto pra gente dar andamento, né? Então, o caminho já estava curto pra gente seguir. E foi que a gente damos andamento até agora. E vamos dar aí por muitos anos ainda, né? E como vocês imaginam fazer com o filho de vocês? Vocês dois têm filhos? Eu tenho uma filha. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 7 e um de 3. Sua filha tem? Tem 1 ano e 7. Muito pequeno. É pequenininha. Mesmo assim, como que vocês imaginam fazer com os filhos de vocês? Para que, de repente, eles tenham a mesma cabeça que vocês têm hoje para continuar essa empresa e chegar aí na 3ª geração, né? Então, é uma coisa que a gente pensa todo dia como pai, né? A gente pensa como que será o futuro dos nossos filhos, né? E eu vou mostrar para ele como que é o sistema. Eu espero que ele acompanhe também o processo, né? Acho que a gente não pode obrigar, né? Ainda mais no país que a gente vivemos. É complicado. Você pega toda a situação política que a gente passamos, né? Como que vai estar o amanhã do Brasil? Então, a gente tem que mostrar como é que faz, ensinar como é que faz e passar o legado para eles. Mas vamos dar todos os estudos e apoiar eles no que eles seguir para a vida deles também, né? Mas o máximo que a gente tem que fazer é mostrar como que foi a história, mostrar como foi construído, mostrar o legado, mostrar o que eles podem fazer
e dar a formação para eles adequada, né? Porque o futuro só pertence a Deus e a gente sabe que o Brasil ele muda constantemente. A gente não sabe o ano que vem tem eleição novamente, quem vai ser o presidente, quem vai ser o nosso governador. A gente não sabemos disso, né? Como que vai estar o país daqui 10 anos, entendeu? Então a gente tem que estruturar, que nem meu pai sempre falou pra gente, né? Olha, eu tinha até aqui, para mim, sua mãe e você criança. Agora você está tendo sua família. Então, você precisa fazer com que a empresa tenha rentabilidade para sustentar eu, sua mãe, você e seus filhos agora. E agora vem o meu irmão também com o filho dele, com a família dele. Então, não é só uma família agora. A gente já está falando de 3 famílias. 3 famílias. Então, o negócio tem que continuar crescendo, né? E vai continuar crescendo, até chegar o momento deles também. E vamos ver o que ele vai fazer da escolha deles, com o conselho do pai, o conselho da família, né? E vamos ver o que vai ser o caminho. Mas esperamos que siga assim, né? Tudo que caminhar bem, esperamos que siga dentro do mesmo ramo. É o que você imagina também? Sim, no caso da minha filha também é o que eu imagino, só que, é que nem meu irmão falou, eu vou dar um caminho, mas a escolha é dela. Só que eu acho que no nosso caso já é um pouco, tipo assim, o ensinamento da fábrica é porque eles já vão pegar pronto. Entendeu? No nosso caso, a gente viu toda a dificuldade que meu pai passou. E a gente pegou o gosto pelo negócio, mesmo com a dificuldade do meu pai. Então, eu acho que o ensinamento tem que passar tudo que meu pai já me ensinou, passar para eles também, com um pouco mais de cuidado, porque eles vão pegar pronto. Então, como você falou nos dados no começo, a sucessão da segunda geração para a terceira fica mais difícil e assim sucessivamente. Então, acho que o ensinamento tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o negócio já vai estar pronto. Já é um negócio que está consolidado, entendeu? Diferente do meu irmão, que a gente não pegou consolidado do jeito que está hoje. Então, Vocês viram todo o crescimento e toda a luta que foi. isso, a gente viu toda a luta que foi. Querendo ou não tem mais toda aquela luta que meu pai tinha no começo. Que nem ele falou, de fazer pastel na mão. Eu que não peguei toda a luta do começo, às vezes brinco com o pessoal na fábrica e falo, cara, na minha época era diferente. Era mais difícil de fazer. E não é a mesma luta que meu pai tinha 20 anos atrás. Então, eles vão pegar um negócio mais consolidado. Então, o ensinamento também tem que ser um pouco mais diferente, para eles verem também que não é fácil, entendeu? Tem que lapidar ainda mais o negócio. Para dar seguimento na ambição que eu e meu irmão tem hoje de colocar a Erenito no patamar mais alto cada vez mais. E vocês, inclusive, né? Então, tem a fábrica dos pastéis, né? E vocês abastecem feiras, tem as barracas de vocês. Vocês têm um gastrobar também, né? E Isso. fizeram todo um rebranding e tal. Me conta um pouco disso, assim. Como que é a evolução disso? Porque quando o senhor começou tudo, era uma barraca na feira. Era uma barraca na feira. Hoje já está sendo um grupo. É um grupo. Um grupo de alimentação, Isso, de gastronomia, né? Tem esse grupo, a gente tem arquitetura de todos os projetos que é feito de cada um, todos iguais, né? Tem que ser uma estrutura todas iguais. Então já tá indo para a 4ª loja já desse grupo já. Já tá indo para a 4ª loja. Mas a gente também tem a fábrica que a gente vende pela internet lá na Central de vendas. Central de vendas, né? Nós temos central de vendas na fábrica que vende também. E As nossas. E a gente também, que nem você falou dessas lojas, eu tentei deixar essa loja no mais possível parecido com a feira livre, né? O mais possível. Por isso que a gente tem um projeto que a gente deixa elas todas abertas, né? Tipo uma barraca mesmo na feira, né? O povo hoje em dia, ele quer comer e ele quer ver público, né? Ele parece que ele quer comer olhando pelo, né? E é aquilo que eu pensei, aquilo que eu pensava, né? Eu não pensava de abrir um negócio fechado, né? Eu queria uma esquina aberta, que todo mundo tá comendo pela ali, tropical, tipo, coisas tropicais. Trazer né? aquela sensação da feira para um lugar um pouco mais confortável, de repente, né? Então, Isso. todas essas unidades que a gente abre... Foi a própria ideia de clientes mesmo, né? Porque a gente estava na Feira Livre e os clientes, tipo, 14, 15 anos já era cliente nosso, né? Só que essa pessoa começou a trabalhar. E a feira em São Paulo, antigamente, era só das 7 às 2 da tarde. E a pessoa não conseguia ir na feira. Falou, caramba, eu tô com saudade de comer o produto de vocês, onde que eu encontro, como que eu faço para achar? E onde que veio essa ideia de montar o gastrobar, né? Só que a gente, quando a pessoa fala que está trabalhando, a gente pensa num escritório, um ambiente fechado, no ar-condicionado. Fala, não, a gente tem que trazer para esse cliente a sensação como se a gente estivesse na feira. Entendeu? E não entanto que as primeiras do gastrobar que a gente montou, que na época era pastelaria, hoje é gastrobar. Mas na época era pastelaria, era com lonas, era com tendas, não era com telhado, não tinha uma laje e tal, né? Só que aí tipo, a depreciação era muito rápida, né? Dava 2 anos, já tinha que trocar aquela lona, então o custo era muito mais alto. E a gente aperfeiçoou para agora fazer uma cobertura melhor e tal.
Só que ainda tem a sensação de uma sensação mais aberta, uma sensação tropical, para o pessoal imaginar como se estivesse numa feira livre, né? Um ambiente aberto, um ambiente que a pessoa fique à vontade, que a família, sabe? Não com aquela sensação fechada. E interessante, né? Esse rebranding, assim, da pastelaria para o gastrobar e tal, porque acaba sendo uma evolução mesmo de mercado. Então, as coisas vão evoluindo, o consumidor vai mudando o comportamento dele, vai desejando outras coisas e é necessário aprimorar, né? Sim. Vocês criam novos produtos, novos sabores Sim. de pastéis, por exemplo, né? Como que é isso entre vocês? Porque o senhor de uma geração, os meninos de outra geração, como é lidar com isso para entender qual o melhor caminho para seguir, para atender também um consumidor que vai mudando ao longo dos anos? Então, inova bastante. Eles mesmos fazem muito. Quando eu comecei, tinha 10 sabores. Hoje são 44 sabores. Então, para lidar com a nova geração, você teria que renovar. Inovar tudo. Tanto é que era lona e agora a gente mudou o sistema, outro modelo diferente, porque é outro público, né? Outro público de 30 anos ou 40 anos atrás. Então, é outro modelo de público, né? E hoje o público é mais luxuoso, né? Quer mais luxo, quer mais alguma coisa. Quer mais conforto. Quer mais conforto, né? Quer postar. Quer postar. Tem que ser instagramável. Entendeu? Então, você tem que estar sempre, você não pode parar. Ele que é do marketing, ele que cuida do marketing da empresa para não deixar cair a peteca e tá sempre inovando, tá sempre buscando. E outro ponto importante também que eles adotaram bastante é a qualidade do produto. Deixou a qualidade lá em cima também, né? Bastante, que a gente segurava um pouco, né? Porque também não tinha muita experiência e não tinha muito divulgação que nem hoje em dia tem, né? Nessa época você ficava eu só trabalhava, você não tinha tempo para olhar nada dos lados, como é que era. Hoje não, hoje um tem um marca, outro tem um maior produto, outro fica fornecendo outro produto, entendeu? Então, inovando, tá inovando sempre. E o senhor aberto a isso, né? Nunca teve um momento, sei lá, um dos dois aqui sugeriu alguma coisa, ou um novo produto, ou uma maneira diferente de fazer a gestão, sei lá, um caminho diferente ali para seguir na empresa. E o senhor falou assim, não, sempre foi assim, esse jeito que eu sei que é o melhor vai seguir desse jeito que eu acho que é o certo. Nunca o senhor fez isso? Não, quando eu me afastei um pouco, eu sabia disso, que eles queriam mudar algumas coisas da empresa. Só que assim, Juliana, mudar mudar para melhor, algumas coisas melhores, né? Mas nunca perde o foco daquele modelo que era antigamente. Você muda para poder crescer, para poder melhorar algumas coisas, mas o sentido é praticamente quase a mesma coisa. Os valores e a base ali. A essência, no caso. Não muda. Mas, na realidade, a minha mãe sempre teve essa abertura, né? Minha mãe era muito mais aberta, porque meu pai era mais difícil você chegar até ele e você mostrar alguma coisa. Entendi. E minha mãe me mostrava o caminho. A mulher tem esse Pra dom. chegar no seu pai. Pra chegar. Aí eu mostrava pra ela a ideia, na época, eu mostrava pra ela, tem que fazer isso aqui, dessa maneira, eu acho que a gente consegue um resultado muito melhor e tal, no momento. Ele falou, Everton, você conhece seu pai, não vai direto nele, sabe o que você faz? Faz, se der certo, você apresenta. Então, minha mãe me dava essa abertura. Então, ela me passava essa confiança. Porque se desse errado, eu falava, não, foi minha mãe que deixou. Entendeu? Então, ela sempre me passou essa confiança, essa abertura, né? Falou assim, vai lá e mostra. Então, até hoje mesmo, recentemente, a troca do logo, meu irmão teve que fazer, da marca, né, Genil? Foi, tipo, né? o rebrand da marca. Teve que fazer. Depois que deu certo, ele apresentou. Porque meu pai, ele tem esse medo, né? Pessoa que passou pelo que ele passou na vida, né? Tem essa restrição. E acho que é normal isso daí, entendeu? Então, muitas das coisas, a gente, antes de ele deixar a gente à frente da empresa, a gente fazia o resultado por conta própria, né? Assumia o risco desse determinado produto que a gente precisava mudar ou alterar. E se desse certo, a gente apresentava. E graças a Deus, foi mais acertos do que erros, né? É interessante, então, porque vocês aprenderam o caminho para chegar até o pai de vocês. Porque, assim, eu acho que você tocou nesse ponto porque você como está em constante contato com a empresa, você sabe que a transição de geração é muito complicada. E no nosso caso aqui são três cabeças pensando totalmente diferente. E no caso, como meu pai era o CEO maior, a última palavra sempre foi dele. A gente nunca passou por cima da palavra dele até hoje, mesmo que na passada, a última palavra sempre é dele, entendeu? Só que a transição de geração realmente é muito diferente. No caso do meu pai, ainda deu certo, porque ele confiava na gente. E, como meu irmão falando, a gente ia provando com o resultado que dava certo. Tanto é que hoje ele conseguiu aposentar, se afastou um pouco da empresa e deixou por conta também do meu irmão.
Só que eu conheço pessoas até mais velhas que eu e meu irmão, que é a segunda geração, que ainda não conseguiu fazer essa transição porque o pai não larga a mão. Não tem abertura. Não tem abertura. Aí o que acontece? A segunda geração cria uma outra marca, uma outra empresa, e às vezes vira até concorrente do próprio pai. E acontece muito, que eu tô em contato também com bastante pastelarias, que acontece isso, entendeu? Eu já vi acontecer. Porque realmente a transição de geração é diferente. Então, porque é uma relação, por mais que a gente fale, né? Uma coisa é a empresa e outra coisa é a família, por exemplo, né? Então, uma coisa é a relação Sim. de vocês trabalhando na empresa, ele é o CEO e vocês ali, funcionário, enfim, Isso. numa hierarquia de empresa. Outra coisa é, você é o filho, ele é o pai, é um tipo de relação. Né? Então, você ter as duas coisas na empresa, né? Ter essa relação... Tem que saber separar, né? Ela é complexa, né? Então, às vezes, o filho ele tem uma frustração ali com os pais por alguma questão na infância, ou, sei lá, alguma coisa que ele desejava e não teve, ele culpa o pai, acaba levando essa frustração para a relação de trabalho ou para uma negociação que acaba gerando um conflito muito maior e não vai para frente mesmo. Sim. Né? Eu conheço casos também de pessoas que têm... o pai tem uma empresa ótima, operando, montada, com uma boa estrutura, que pode caminhar e dar certo, e o filho desiste de estar na operação e abre um negócio paralelo. Isso mesmo. É o que mais acontece. Porque a transição é um pouco complicada. E querendo ou não, o mercado ele é avassalador. Que nem meu pai falou, na época dele não tinha o mundaréu de acesso que a gente tem hoje. E se você não tá atento ao mercado, vê uma outra empresa e te atropela. Então você tem que sempre estudando, sempre atento ao mercado, porque ele muda constantemente. E que é aquilo, né? Naquela época era mais difícil empreender porque o acesso à informação, a investimento, tudo era mais difícil. Hoje tudo isso é mais fácil, mas ao mesmo tempo a concorrência é muito maior. As coisas também mudam muito tempo todo mais rápido, E né? você tem que acompanhar a concorrência, porque você não pode ficar para trás. Senão você perde seu espaço. Que você tem, né? Então você tem que sempre estar evoluindo, sempre estar evoluindo acompanhando a concorrência. E uma coisa que o senhor falou no começo ali tinha que dar conta tudo sozinho. Sozinho era. Depois, com o tempo, você trouxe a sua família para trabalhar com você, acabava dividindo função. Então, tem o Erenito no marketing, certo? Você fica mais na parte administrativa. Na época, quando eu estava trabalhando, ele era de vendas. Eu fazia... era de vendas. Eu ficava na produção. E o Júnior era na produção, que o marketing não era tão forte ainda. Então, só depois que eu me aposentei que começaram a fazer muita... Mas aí você começa a dividir funções, né? Vocês sempre tiveram essas separações, assim? Eu até falo isso para evitar que um entre na área do outro e isso acabe sendo compreendido como desrespeito, por exemplo, sabe? Então, assim, ele é vendas e tudo bem, você pode dar uma sugestão, alguma coisa assim, mas ele que toca aqui. Compartilha uma ideia com a outra, né? Você tá na operação, a operação é sua. Então, ele até pode falar alguma coisa, mas ele não pode vir mandar no seu lugar. Não. Ele é o CEO ali, ele vai ser consultado para tomar a decisão. Vocês tinham essa divisão para que a relação ficasse um pouco mais transparente, de repente? Cada um respeita o seu espaço. O que podia ter é uma ideia. Se a ideia em conjunto fosse uma ideia boa, ia estudar as ideias, mas cada qual tinha o seu espaço. Ele tinha o espaço dele de vendas, quando o irmão ficava na produção, né, e quando tinha alguma coisa errada na frente, porque ele vendia, a reclamação vai para ele. Então, ele logicamente ia para o irmão que fabricava, tá acontecendo isso e isso, em cima disso. Aí, era essa discussão Nessa que tinha... época aí, era a venda que o pai fala, é a venda das barracas das feiras. Eu tomava conta das barracas das feiras, que só tinha as barracas das feiras. A gente não tinha vendas online, a gente não tinha os gastrobar. Então, eu tomava conta das vendas das feiras. Eu cuidava as equipes, se a equipe está bem montada, se o atendimento está correto, se a barraca está bem estruturada. Essas coisas, né? E o Juninho ajudava meu pai dentro da produção. Entendeu? E aí a gente... Mas sempre teve uma abertura. A gente nunca teve esse tipo de problema, sabe? Porque a gente sabe que a cabeça da gente é muito madura quanto a isso, né? A gente crescemos juntos ali dentro, né? E a gente sabe que um tá querendo o bem do outro ou outra empresa. Entendeu? Então, se a gente conversa, ele entra na minha área, que hoje é mais administrativa, cuido mais do administrativo da empresa, né?
Mas o dele a gente conversa sobre o dele, conversa sobre o nosso, a gente vamos conversando para chegar num bom senso, né? Para chegar num acordo, né? Que aí às vezes tem alguma coisa que eu não estou enxergando, que ele está enxergando, ou vice-versa, né? Porque, às vezes, a gente não tem esse na operação, por exemplo, e não está vendo alguma coisa que alguém que está de fora consegue enxergar. É verdade, a gente não temos esse ego, sabe? A gente quer o crescimento da Erenito, mas só isso. Gente, mas isso é muito diferente, eu acho, assim, muito maduro, assim, da parte de todos vocês dessa relação, sabe? Eu tenho estudado algumas coisas sobre autoconhecimento para liderança, para as organizações e tal, porque a gente, né, a gente tem muito hábito de separar a pessoa física, a pessoa jurídica, e isso não existe, né? É o que eu tô falando. Pessoa, né? Você ser ali a relação de trabalho, mas é pai e filho, né? Sim. Não tem como falar, aqui é uma coisa, lá é outra coisa. Não existe, né? Então as coisas se misturam, né? Às vezes a gente tem questões pessoais que a gente traz para o trabalho. A gente vê isso acontecendo em organizações, nas relações entre pessoas que nem são da mesma família. Né? Então eu tenho um chefe, um líder que de repente age de determinada maneira porque ele tem um problema na casa dele ou tem alguma questão mal resolvida pessoal ali, ele acaba trazendo para o trabalho empresa. E acaba que a gestão fica complexa e tal. Vocês, sendo da mesma família, tendo uma relação pai e filho, vocês conseguem ter o amadurecimento de entender que cada um tem suas questões e que a Erenito é a Erenito e ela tá à frente, né? À frente de tudo, Mas para quem tá chegando depois, que não participou de todo o processo, é difícil. Que no caso é a vida pessoal da gente, que a gente tem que separar um pouco mesmo. Entendeu? Não misturar tanto, porque, igual você falou, é difícil as pessoas até entender como é que a gente consegue fazer esse tipo de separação. Então, às vezes, nossas mulheres mesmo questionam alguma coisa e a gente, não, pode achar que ali eu me viro com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Entendeu? Que ali é dessa maneira que tem que ser feito. Mas por que é? Entendeu? Porque eu sei da cabeça do meu irmão, sei da cabeça do meu pai, da minha mãe, que a gente teve o processo, né? Para chegar até onde a gente chegamos hoje. E para as nossas esposas, né, no caso, é mais complicado delas entender isso daí. Mas depois passa, elas acabam entendendo o porquê daquilo, o motivo. Porque tem isso também, né? Porque você vai formando a sua família, vai chegando gente de fora, né? Opinião diferente. Opinião diferente. E a gente vive a empresa o tempo inteiro. No celular, o tempo todo, se precisar ir trabalhar de noite, de madrugada, a gente vai, entendeu? Tem gente que não entende. Mas no nosso caso, a gente vive a empresa o tempo todo, é Erenito em primeiro lugar sempre. E como foi para o senhor fazer, de fato, essa sucessão? De falar daqui, porque eu lembro quando a gente gravou para Pequenas Empresas, há uns 2 anos, mais ou menos, o senhor comentou dessa vontade, de fato, de se afastar um pouco das operações para ir curtir tudo que o senhor construiu, né? E que os meninos tocassem a fábrica. Como foi fazer esse processo, assim, até chegar no ponto que o senhor conseguisse, de fato, se afastar da operação? Não, esse processo é até engraçado, né? Meus filhos questionavam bastante, né? Muitas coisas. E eu segurava e não deixava. Eu não queria. E eu falei assim, para poder não ter conflito nenhum, eu vou fazer o seguinte. O Everton mesmo falou comigo. Pai, a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. E você sabe, se eu ficar lá dentro, o conflito vai existir. E eu falei, para poder eu não ter conflito, eu tenho que me afastar. Deixar eles tocarem do jeito deles e eu me afastar. Aí, o que eu pensei? Se é para me dar meu polabole trabalhando, do mesmo tanto, trabalhando, e eu vou ganhar ele ficando em casa, eu vou ficar em casa e deixar eles trabalhar e eu mesmo polabole. Descansar. Eu vou descansar. E vou receber a mesma coisa, entendeu? Então, como eu já tinha esse intuito mesmo, que eu sempre trabalhei eles para isso, né? E eu vejo tantos casos que pais, né? Faz tudo, depois na hora de aproveitar a vida vai e morre, né? E eu falei assim, antes de acontecer isso comigo, eu já vou me desfrutar enquanto eu posso caminhar com minhas próprias mãos, dirigir com meus próprios pés e passear, né? Foi quando meus filhos chegaram e a gente conversou e eu passei a sucessão para eles dois, né? E o meu salário é o mesmo. Mas foi difícil para o senhor? Foi difícil para o senhor?
Não, Juliana, é difícil. É difícil porque é uma coisa de 40 anos que você tinha ali Tá do seu lado. acostumado a trabalhar, né? Acostumado a trabalhar. Mas eu não me afastei de vez, não, né? Eu falo assim, brincando, mas eu toda semana eu tô na empresa, né? Lógico que eu não tenho mais aquela responsabilidade que eu tinha antes, né? Hoje em dia, eles que cuidam dos boletos, eles que pagam os funcionários, eles que cuidam dos funcionários. Eu só vou na empresa mesmo, dar uma olhada, ver como é que tá e ver que alguma coisa, se tá errado, se não tá, se Dá um tá, auxílio, dá um um auxílio, conselho. né? Mas na parte das finanças, que é ali onde que tá o coração do negócio, né? Se você desligar muito daquilo ali, é onde que a coisa vai pro brejo, né? E como foi pra vocês essa sucessão? A responsabilidade é grande. Uma coisa é Dá um você... frio na barriga, Porra, assim? porque o negócio tá dando certo, né? Você dá seguimento no que tá dando certo, você tem uma responsabilidade maior, né? Porque o risco é de dali para baixo, né? Então, você precisa melhorar aquilo ali, entendeu? E graças a Deus, no primeiro ano, a gente tivemos um resultado muito satisfatório, né? Mas a responsabilidade é muito grande. A carga da gente é maior. Porque o negócio tá dando certo, deu certo até hoje, né? E se der errado, a culpa é de quem? Entendeu? A culpa é nossa. Então, a responsabilidade é muito maior pra gente, né? A gente carrega essa carga aí, mas graças a Deus a gente tá fazendo um bom trabalho. E pra você, como foi? Foi difícil porque, querendo ou não, a gente, como é mais jovem, a gente sempre acha que sabe tudo, mas às vezes não sabe. E meu pai, realmente, ele sabia dominar a empresa de ponta a ponta. Mas é que nem meu irmão falou, graças a Deus a gente já foi bem instruído por ele. Só precisava lapidar mesmo o negócio, entendeu? E com estudos, fazendo network, estudando o mercado, aprendendo cada vez mais com a cabeça que a gente tem hoje mais jovem, a gente está conseguindo lapidar a empresa, fazer rebrand, fazendo um trabalho de marca, que é importante ter hoje, uma marca forte no mercado. E tá dando certo. Graças a Deus estamos crescendo cada vez mais. Serena, a gente falou aqui, né, de casos de empresas que não conseguem fazer essa sucessão. Existem vários motivos, né, para isso. Às vezes o filho, de fato, tem um outro interesse, ir para uma outra área, enfim, né, a vida pode levar por outro caminho. Mas o que o senhor acha que fez diferente com os seus filhos para que hoje eles estivessem dispostos e disponíveis a dar continuidade no seu negócio? Primeiro, uma coisa que eu adotava muito dos meus filhos é estudar. Eu nunca deixei eles sem o estudo deles. Eu sempre queria formar os meus filhos. E a doutrina de casa. A doutrina de casa. Eu acho que você, hoje em dia, quando você cria seus filhos para aquilo que você quer porque assim, eu vejo muitas coisas erradas, é a criação, Juliana. Eu acredito que a criação é tudo para você adotar seu filho. Então, meus filhos não tinham monomia, porque quando esse mais velho mesmo não tinha muita monomia, mas o que eu prezava muito, eu levava na escola, a mãe levava na escola e buscava na escola e vinha para dentro de casa, porque a gente tinha muito medo, porque naqueles anos de 30 anos atrás, era muito difícil você criar seu filho, porque a maioria virava vagabundo, né? Então, levava e trazia todo dia para a escola, né? Até os filhos não gostavam, né? Então, eu acredito que para você criar seus filhos, para ter um futuro para eles e cuidar do seu negócio, é a criação dentro de casa. Isso sai tudo dentro de casa, né? Se você é uma pessoa que chega em casa e os filhos aprendem aquilo que você então, você chega em casa bêbado ou drogado, alguma coisa, os seus filhos vai continuar isso aí. Graças a Deus, na minha família não tinha isso, né? Então, a gente criou os filhos justamente na doutrina. Olhando a história de vocês, que vocês conseguem identificar o que foi que o pai de vocês fez diferente na educação de vocês para que vocês tivessem esse desejo de dar continuidade? E eu falo isso assim, você mesmo trouxe exemplo, né? De pessoas que acabam começando um outro negócio ou não querem tocar o negócio da família e tal. O que vocês tiveram de diferente para que vocês desejassem dar continuidade e até desejassem que o filho de vocês pudesse também continuar a viver da Erenito? O exemplo, né? Quem o pai falou? Uma parte é o exemplo. O exemplo dele, o exemplo da minha mãe, sempre mostrou pra gente qual que era o caminho a ser seguido, né? E como eu disse para vocês, ele sempre foi bom com números, né? Então ele me mostrava resultados, né? E eu olhava também outros pasteleiros, né? Falava, caramba, por que eu não posso ser igual aquele pasteleiro? O que falta pra gente ser e vender igual aquele pasteleiro?
E aí a gente foi aprendendo. A própria feira, pessoas, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas no nosso caminho. Então, as pessoas que trabalhavam junto com a gente também foi importante nessa formação, né? Até hoje tem pessoas que trabalham com a gente há 20 anos, entendeu? Tem pessoas que estão voltando, que trabalhou com o meu pai no início, entendeu? Então, sempre tivemos pessoas que nos ajudaram a ser o que é hoje, entendeu? Então, o exemplo dos nossos pais, as pessoas que estavam ao nosso redor, as pessoas que conversavam com a gente. Eu sou formado, né? Mas a minha maior faculdade foi a Feira Livre, né? A feira me mostrou muitas coisas. A feira me mostrou o ser humano, como que ele é de verdade, né? Porque na feira, você imagine quantas pessoas a gente conversamos, quantas pessoas a gente lidamos ali diariamente, né? O fato de você estar ali acompanhando, de repente, no dia a dia, estando presente, vendo a coisa acontecer, é o que... Na minha parte, com certeza, foi estar presente, estar acompanhando, ver o que podia evoluir, ver como podia ser feito, né? Aprender como que era para ser feito naquele momento, né? Então, as pessoas que estavam ao nosso redor não me ensinaram muito isso. Isso talvez seja um ponto importante, né? Porque uma coisa é, seu pai tem um negócio dele, você vê e você vive daquilo, né? Mas você não tá ali acompanhando no dia a dia, por exemplo. Né? Nas batalhas, nas decisões, nas dificuldades. Você não acompanha tão de perto, por exemplo. Aí você vai lá, faz sua escola, faz sua faculdade, se forma e, de repente, você vai para operação começando numa diretoria, começando como CEO ou sei lá o quê. Acho que Outra coisa é você, de fato, de certa forma, ter começado de baixo, olhando tudo acontecer, né? E uma coisa que foi fundamental, ele me fez pegar gosto, né? A gente pegou gosto desde criança. Muitas das vezes, eu com 12 anos, tomava conta de uma barraca de passar na feira. Meu pai ficava em outra barraca com a minha mãe e eu, 12 anos, estava na barraca, na feira, tomando conta. Então, eu colocava isso como meta. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Vendeu 600 pastel? Não, eu tenho que mostrar pro meu pai e pra minha mãe que eu consigo vender mais do que aquele funcionário que estava lá. Então, a gente tinha essa meta. Quando você batia essa meta, você chegava zerado, sobrou daquele lá, meu não sobrou nada, hein? Então, você pegava gosto pelo que você está fazendo, né? E aí, uma vez ele viajou, foi visitar uns parentes nossos na Bahia, né? E deixou meu avô e um gerente da época tocando a empresa. E o resultado não foi legal. A pessoa, eles não tinham noção administrativa na época, né? E da outra vez ele já deixou eu. Já ficou eu e esse gerente. E quando ele voltou, o resultado foi bem diferente do que da última vez, né? Então a gente foi pegando gosto, falando, caramba, eu consigo fazer. Eu sei como fazer também, entendeu? Então a partir daí você vai pegando gosto, você vai vendo o resultado, vai acontecendo, você vai pegando gosto da coisa. E você? Dos meus pais foi o exemplo, com certeza. O exemplo que meu pai deu, minha mãe deu também dentro de casa, ele ensinava o que era certo, o que era errado, mas ele também nunca obrigou que a gente tinha que trabalhar com ele na feira. Nunca, sempre deixou livre e aberto pra gente decidir. Mas o exemplo que ele ensinava pra gente, do que era certo, o que era errado, até o exemplo que ele deu de levar na escola também, que com certeza faz diferença, porque senão a gente se perde pelo meio do caminho. Entendeu? Começa indo mais fácil, às vezes não tem instrução, a mentalidade fraca, se perde pelo meio do caminho e é onde que acaba com tudo. Mas ele foi o exemplo, colocou a gente na feira desde pequeno também, a gente foi ganhando dinheiro. Eu sempre gostei de comprar roupa, trabalhava de domingo, ganhava R$30, comprava tudo com roupa e via que aquilo ali a gente podia, eu podia fazer minha vida daquilo. E vocês nunca tiveram vontade de repente, sei lá, tá na faculdade, vou fazer o estágio em algum lugar, vou trabalhar em alguma empresa como funcionário? Vocês nunca tiveram isso? Eu nunca... Passou pela cabeça? Nunca passou pela minha cabeça, não sei nem como que funciona. Trabalhar pra outra pessoa, porque na minha cabeça nunca passou. Não, você vê, de repente, dificuldade de amigos que trabalham. Eu não quero isso pra minha vida. Mas, na realidade, eu sempre fui muito bom na escola, né? Sempre fui muito bom com números, né? Meus próprios professores, que não tinham acesso à informação, falaram, não, você não vai ser feirante. Você não vai vender pastel na feira. Então, eles me davam um caminho para me seguir. Entendeu? E na época tinha Olimpíadas de Matemática. Eu era muito bem naquelas Olimpíadas de Matemática, né? Aí falaram, não, você tem que buscar alguma coisa diferente. No final da minha formação mesmo, já com 16, 17 anos. E eu, comecei a fazer ADM. Fiz um pouco de ADM e tal no começo. E eu vi que não era para mim. Eu falo, não, eu não consigo implantar, não consigo deixar meu pai de lado, não consigo deixar minha mãe de lado. Eu tô na feira, eu quero mexer ali dentro. Eu quero ver o que eu posso melhorar na empresa do meu pai. Foi onde que eu troquei o curso que eu estava fazendo, fiz os cursos de ciências contábeis, né? Que aí eu aprendi e no outro dia eu executava. Aprendia hoje, amanhã eu executava. Aprendia hoje, amanhã eu executava. E aí a gente foi
foi evoluindo ali também, Porque entendeu? você entendeu Isso. o que você aprendia, o que você estava estudando, podia melhorar a operação da E, empresa. e o exemplo que eles deixavam, né? Porque pra gente era difícil. Eu vou falar porque tem muita gente que nos acompanha, muita gente que usa a gente como exemplo, né? Meu pai me deixava na feira com a perua da feira. Então, meus amiguinhos lá da escola, nossa, entendeu? Tá chegando de perua. Minha mãe tinha várias feiras perto da minha casa, e que minha mãe ficava lá e ela tipo, precisava vender. Então, ela tinha que gritar, ela chamava o cliente, ela ia pra cima mesmo pra vender, né? E muitos meus amigos passavam e tal, né? A gente não... Era discriminado por isso. Porque Era? é muito... Era discriminado, entendeu? A gente era tratado como, sabe? Não era do nível social daquela população. Não era profissão, no Não caso. era profissão. Só que eu tinha dinheiro para comprar meu lanche. Minha mãe me dava para comprar meu lanche, para comprar meu refrigerante na hora do intervalo. Entendeu? Falamos, caramba, mas eu sou discriminado e eu tenho condições de comprar meu lanche, dividir com meu amiguinho. E eles, às vezes, não têm. E não sabia o que era. Porque acesso à informação naquela época era mais difícil. Hoje está muito mais fácil, né? Então, a gente está tentando trazer isso para a pessoa, que profissão é profissão. Independente do que seja. E qualquer profissão que você consiga empreender bem, você consegue ter resultado. Então, tem muita gente que nos segue. Muita gente tem essa dificuldade hoje que nos procura e vê como que foi com a gente, né? No caso, e a gente mostra para elas, né? E o exemplo familiar é fundamental, entendeu? Porque muita gente fala, então eu vou fazer igual eles fizeram. Mas tem que ver qual que é o exemplo que eles têm dentro de casa. Porque, às vezes, né, você falou, a gente sofria bullying por ser filho de feirante, por exemplo. Você podia ali, sei lá, na sua adolescência, sofrendo isso, as pessoas tirando sarro de você, se revoltar e não querer seguir esse caminho. Né? Né? Ou se rebelar contra isso, ou tem muito ser isso. rebelde. Tem muito isso, Tem né? muito isso. E não foi o que aconteceu. Graças a Deus. Mas o que acontece assim, empresas, tem vários segmentos de empresa. Através da feira livre, você monta uma empresa também, né? Você Foi o que o senhor fez! Você monta uma empresa, você é feirante, tudo bem, Sim. mas aquilo, se você tiver olhos daquilo, você vai montar uma empresa. Hoje a minha empresa, ela tem 50 funcionários direto, né? E uns 200 aí indireto, né? Que trabalha nas barracas por aí, né? Que já é indireto. Então, quer dizer, é uma empresa num porte de médio, né, para poder você ter 250 funcionários já numa empresa para quem é feirante, né? Para quem era feirante. Então eu acredito que é uma empresa num segmento e qualquer outra. A única coisa que eu não faço hoje é importar, né? Tanto é que agora não dá mesmo, porque o Trump tá caro, o Trump E que exemplo, né, seu Erenito? Porque uma coisa que eu sempre gosto de falar, a gente tem muito hábito, né? Então, que é uma questão cultural mesmo, né? É empreendedor, então você tem ali um determinado perfil, né? Então, você tem a sua empresa, você tem funcionários, determinada área, não sei o quê, é o empresário. Cara, o feirante é um empreendedor. Sim, né? sim. A manicure é uma empreendedora. Sim, o médico é um empreendedor. Então, assim, você ter o seu negócio ali, independente do que é, você tira a sua renda ali, você tem possibilidade de crescer ali, né? São todos empreendedores e que devem ser valorizados, né? Porque se não fosse a feira livre, não fosse a pessoa que está ali na barraca de pastel, como é que a gente ia comer pastel? É verdade. Não é? Como é que a gente ia abastecer a nossa casa né, com o que vende ali? Então, todos esses serviços têm até a sua importância social ali, né? Então, a gente tem que valorizar todo mundo, né? Exatamente. Na pandemia mesmo, a Feira Livre continuou abastecendo a cidade. Entendeu? Todo mundo parou e a feira estava batendo tudo a gente tem que valorizar todos os tipos de empreendedores, né? Juliano, o conhecimento é poucos. Porque eu vejo os números aí das feiras livres, é um dos que mais emprega em São Paulo, esse modelo. Você vai no Ceasa, então, quando você vai naquele abastecimento lá, é enorme, é coisa de outro mundo, ou de outra coisa. Então, quer dizer, esse preconceito, graças a Deus, ele acabou. Eu acho que acabou, nem tem mais esse preconceito. Jamais, né? É porque veio o trabalho. Veio o trabalho. Não na minha geração, eu sou novo ainda, mas meu irmão, essa nova geração aí, de 2023 para cá, tá mostrando muito da feira. Não só o meu irmão, mas como outros feirantes. Tem fruteiro fazendo o mesmo tipo de trabalho. Tem pessoal do caldo de cana fazendo o mesmo tipo de trabalho. E tem pessoas que estavam no ramo
peixeiro na feira, eles montaram a própria peixaria, estão exportando, estão fazendo restaurantes japoneses, entendeu? Então, a informação para essas pessoas está maior. Porque a pessoa que criticava, ela não tinha o conhecimento. Eu não posso nem criticar ela. Ela não tinha o conhecimento. Porque, graças a Deus, eu sempre fui bom com números. Então, essa pessoa que, igual a gente citou agora, que fazia o certo tipo de bullying comigo na época, que eu nem sabia que era bullying. Para mim, isso era normal. Sempre fui criado na feira, sempre joguei bola. Então, eu tava nem aí. Mas eu sabia conta. Eu sabia quanto meu pai ganhava na época já. Meu pai vende tantos pastéis, ele ganha tanto. E a pessoa que estava me fazendo bullying não ganhava nem metade do que meu pai ganhava na época já. Entendeu? Mesmo sendo na periferia. Que para periferia o salário do meu pai na época era alto. Era bem alto o salário na época, entendeu? Então a gente fazia conta. Eu falei, caramba, mas eu tô bem assim, viu? Ficar tranquilo aí. Entendeu? Então, acesso à informação foi fundamental. Então, meu irmão mostra como que é o feirante, mostra que dá para ser feito, né? Só ter força de vontade e querer trabalhar. E não só no pastel, mas em outros ramos, na Feira Livre mesmo. Estão muito bem. Tem muita gente que está muito bem. Quem trabalha certo. É difícil, sim, não é fácil. Mas se a pessoa procurar trabalhar certo e sempre pensar no próximo, eu acho que tem resultado, sim. E vocês têm esse valor na empresa, né? Porque vocês atendem diversas barracas de feira. Vocês têm 4 unidades do Gastrobar, que são tocados por sócios, né? Gerentes ali, que são sócios. Vocês têm essa preocupação de ter justamente uma parceria para que essas pessoas também cresçam, também consigam viver daquilo, né? Ter conforto com esse trabalho, né? A gente busca pessoas que realmente merecem e estão passando... tipo assim, como que eu vou te falar? Uma pessoa que esteja bem, numa profissão bem, ela e a família, e esteja tranquilo. A gente não procura essas pessoas pelo medo. Porque pode ser que venham, larga o que elas têm, que está bom, e venha e não dê certo. Então, a gente tem esse tipo de preocupação. Por isso que a gente ainda não é franqueador. Então, um exemplo, a gente pega um certo tipo de casal que estão passando por algum tipo de dificuldade ou que não tiveram oportunidade ainda de algo melhor. A gente pega essas pessoas para que venham ser esses sócios operadores. Então, a gente monta o negócio junto com essas pessoas, né? A gente mostra o caminho, dá toda a estrutura para que ela venda nossos produtos, né? E dá todo o conhecimento para elas também, né? Faz toda a gestão junto com ela, para depois ela conseguir seguir sozinha. Agora é uma coisa engraçada. Esse questão de empreender não é fácil, porque o que passou de pessoas comigo, que nem eu te falei, é fácil você pegar e montar o seu negócio no pastel. Passou vários. E hoje eu não vejo nada. A pessoa voltou a trabalhar de empregado de novo porque não conseguiu. Foi lá, comprou seu negócio, colocou, fez pastel na sua casa, foi lá vender e depois voltou a trabalhar de empregado. Então, quer dizer, depois eu fico me perguntando, caramba, será por que eu podia também estar no mesmo caminho desses pessoal? Eu podia ter dado certo também, não podia. Mas você... Aí eu falo aquela prova, né? As ordens dos fatores não alteram o produto. Então, quer dizer, você aprendeu tudo, você deu tudo do jeito, ficou 2, 3 anos trabalhando comigo e depois saiu para montar o próprio negócio dele e não deu certo. É muita ilusão, né, seu Erenito, de que é fácil, de que às vezes você está trabalhando para alguém, você está ali fazendo sua função, você não entende toda a operação que existe por trás daquilo, né? Então, porque, você ter uma pastelaria não é só você fazer o pastel e vender. Ou não é só vender ali na feira. Também. Né? Tem toda uma gestão, tem a produção, tem a operação, tem a parte de gestão financeira, tem muita coisa, né? E tem as dificuldades. Porque todo mundo vê o Erenito, mas não quer passar pela dificuldade que ele passou. Esse que é o grande ponto. A pessoa quer o resultado, mas não quer a dificuldade. De imediato. E não vem de imediato. O resultado demora para vir, né? É interessante, né? Esses dias eu ouvi um trecho de uma entrevista da Almir Klink falando sobre a filha dele, que queria viajar, e ele tinha o barco, e ele não quis dar o barco para ela poder fazer a viagem, acho que para a Antártida, sozinha, que ela queria fazer. E ele não deu dinheiro, inclusive, para ela fazer o próprio barco. Ela falou assim, você vai fazer do zero. Então, o seu projeto, eu vou te ensinar a conseguir o dinheiro para isso e tal, não sei o quê. E aí ela conseguiu e tocou. E ele fala que é muito... Hoje a gente vê o destino. E a gente não quer passar pelo caminho. A gente já quer estar lá no destino. Já tá na janela. Eu acho que é um fato da gente ter muita informação, da gente ver as coisas, da gente ver o resultado das pessoas e a gente não vê toda a trajetória. E a gente
precisa passar pela trajetória para ter o sucesso. Não tem como cortar esse caminho, né? Não tem. E não adianta você querer sentar na janela que você não consegue. Não adianta. Você tem que fazer todo um processo para você adquirir na frente o fruto, né? Primeiro você tem que plantar, depois você colher. Isso é um processo. Ô, gente, muito feliz de ter conversado com vocês mais uma vez. Muito feliz que vocês estão aí fazendo essa sucessão. Eu espero que a Erenita ainda sobreviva a muitas gerações, que vocês tenham muito sucesso sempre. Antes da gente terminar, eu sempre peço para o entrevistado dar uma dica de empreendedorismo, né, para quem está assistindo a gente. E eu queria que vocês falassem algo justamente sobre essa questão de uma empresa familiar, né? Que dica vocês dariam para um empreendedor, de repente, que está fazendo uma sucessão, ou que gostaria que no futuro o filho assumisse, ou que quer preparar os seus filhos para fazer a sucessão da empresa? O que vocês falariam para essa pessoa? Que ela deu o exemplo que a gente tivemos, né? Deu o caminho, que ajude a fazer essa sucessão e que os filhos dêem continuidade de acordo com o exemplo que os pais lhe passaram, sem ego, principalmente sem ego. Acho que o ego é primordial. Entendeu? Por mais que tenha alguns setores dentro da empresa, acho que o ego não pode falar mais alto. Tem que se unir ali dentro e sem ter ego profissional. A dica que eu falo é você sempre ter seus valores, não ultrapassar por cima de alguém para você ganhar resultado com isso. Isso eu sempre falei para meus filhos. Jamais eu quero passar por cima de alguém para poder me ficar bem. Então a dica que eu digo é isso. Procure sempre seus valores e nunca ultrapasse o próximo para poder se dar bem. A dica que eu vou dar para os empreendedores estar sempre atento ao mercado, que nem eu falei, que o mercado ele é muito constante, ele muda o tempo todo, então tem que estar atento ao mercado, tem que estudar, tem que buscar fazer network, que é importante também, aprender coisas novas. Não ficar muito fixado, cabeça fechada, porque senão você vai acabar perdendo tempo e quando você for ver já, sua empresa tá morrendo aos poucos. E os valores que meu pai falou também, nunca querer passar a perna em ninguém, trabalhar certinho. E sobre a segunda geração, para que os pais tentem entender um pouco mais seus filhos. Porque os filhos também têm outra cabeça, têm uma cabeça mais nova. E se ele tá dando ideia, é porque ele quer ver o crescimento também da empresa. Então, que os pais também não se restringam tanto para ficar com a cabeça fechada, ter essa transição de geração, porque eu sei que é complicado, que eu vivo muito isso. As pessoas me falam, como que foi com o seu pai? Eu falo, não, foi complicado, a gente tinha as cabeças diferentes, só que meu pai cedeu pra gente e deu continuidade. Ele estava aberto a ouvir vocês para que as coisas se ajustassem. Porque ele sabia que também que a gente queria o bem da empresa. E muitas pessoas me perguntam como que foi, acabam desistindo no começo, e eu recebo mensagens o tempo todo. A maioria é sobre transição de geração, que eu sei que é complicada. Então, para que os pais ouçam um pouco mais os filhos, que vai dar certo também, como deu com a gente. Ô, gente, muito obrigada, então, mais uma vez, por compartilhar a história de vocês e todo o aprendizado, né, que vocês tiveram aí ao longo desses anos. Isso é muito importante. A sua história é muito inspiradora, né, seu Erenita, e dos seus filhos também. Obrigado. Então, vocês merecem... pelo espaço, tá? Vocês merecem muito sucesso. Quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigada por estar aqui. Lembrando, curta, é importante pra gente, comente também, deixe alguma sugestão nos comentários, eu tô sempre de olho ali pra saber o que vocês querem ouvir, de repente um entrevistado que vocês querem que eu traga aqui. Eu vou deixar o link também da nossa newsletter, vai lá, se inscreve toda semana, eu falo ali muito sobre gestão inovadora, sobre novidades, tecnologia e tendências, então assina lá pra receber no seu e-mail toda semana. Lembrando que, gente, esse podcast ele só acontece porque existe parceria com o Estúdio Vila Moderna, parceria com o ITEC, eu também vou deixar o link deles aqui. Se vocês querem gravar num estúdio bacana, fazer o conteúdo para sua empresa, né, você pode utilizar esse espaço aqui, que é muito bom, muito interessante, um ótimo serviço, vocês podem ver, né? Primeira temporada já foi, essa é a segunda. Acompanhe a gente então, se inscreva no canal, muito obrigada.